Namaskar. Na semana que passou tivemos um feriado e descansamos das lives. E hoje eu estou recomeçando. Quando eu começo uma live, eu sempre digo que esses temas ou são sugeridos ou são ampliados. Na publicação que eu fiz, bom dia Estela, que abriu hoje as nossas lives aqui, a nossa live de hoje, ou eu sou inspirada ou eu recebo sugestões das pessoas. Mas há muito que eu queria abordar esse tema, que eu quero abordar esse tema, que é a cozinha. Claro que essa abordagem não é uma abordagem para receitas, até porque hoje nós vivemos num mundo de intensas receitas, de muitas novidades. A internet está aí publicando, as pessoas trocam entre si as receitas, mas não é esse o meu foco aqui. Começando, eu tenho duas histórias para contar para vocês e até para nortear onde eu quero chegar. Baba, nosso mestre, olha, afastando, ele está ali no altar da minha casa de yoga. Ele conta algumas histórias e essas histórias, elas são importantes para isso que eu vou desenvolver aqui. Tem uma história onde Baba, em suas viagens, fazia escala em alguns lugares. E logo que ele chegava a um aeroporto, ele já era muito conhecido, tinha muitos devotos, e esses devotos preparavam, como hoje são os artistas. E acredito também que personalidades no mundo espiritual também são acolhidas desse jeito. E aí era um dia muito quente, isso na Índia, e a quentura na Índia, ela já existe há muito tempo. A nossa, aqui na nossa região, está chegando agora, nesse estado que nós estamos vivendo, de comentários, de busca de recursos para refrescar. Mas, e aí, um devoto muito rico preparou para Baba uma limonada, porque Baba gostava muito de limonada. E lá eles usam como louça, como louça de servir o estânio. Enquanto aqui a gente usa a prata e outras coisas, lá o estânio ele é muito utilizado pelas famílias ricas para servir. E aí chegou uma pessoa muito influente na cidade e ofereceu a Baba uma limonada fresca. E Baba provou a limonada, ele não quis beber. Ele provou e achou que a limonada não estava boa e devolveu. E isso fez com que criasse um certo constrangimento para a pessoa e também para aquela comitiva que acompanhava a Baba. Mais tarde, o secretário pessoal perguntou a ele o que havia acontecido, se a limonada estava tão fresca, tão bem feita, num copo maravilhoso, servido por uma pessoa influente. Aí Baba disse assim: aquela limonada, ela estava contaminada. Aquela pessoa que preparou a limonada, ela, quando fez para servir, ela pensou assim: eu vou fazer essa limonada para Baba porque eu tenho uma intenção de ganhar um neto. Quem sabe eu servindo essa limonada, ele não vai me conceder essa graça. E aí começa a nossa história. Baba
percebeu naquela limonada bem feita uma intenção. E aquela intenção estava no alimento. E a segunda história é uma outra história também bem comum dentro de Ana da Marga, a gente ouvir, é de uma devota pobre do interior da Índia que foi, sabendo que Baba ia estar numa solenidade, num jantar, ela levou algo para Baba comer. E chegando à festa, claro, as melhores iguarias estavam à mesa para servir a Baba. E tudo que Baba experimentava, ele dizia que não estava boa. Aí o que ele fez? Ele perguntou. Aí alguém perguntou, mas o que Baba vai comer? E ele se colocando numa condição de não querer aquelas comidas maravilhosas, estavam todos muito incomodados, e até que Baba falou o seguinte, ele diz assim, olha, aqui tem uma pessoa que tem o alimento que eu preciso agora, uma pessoa a quem trouxe, uma pessoa que trouxe um alimento para mim. E aí ele pediu que essa mulher se aproximasse e ela veio com um chapati, que é uma comida tradicional da Índia, com legumes, e ofereceu a Baba, não sei se na época em que ela ofereceu, se foi num jornal ou com a mão, eu não sei detalhes dessa história. Mas o que eu quero chegar é que aí Baba aceitou, comeu e achou a comida mais maravilhosa de todo aquele jantar. E isso foi assustador para os devotos, porque eles estavam acostumados aos grandes jantares, às grandes iguarias, e Baba se contentou e ficou muito feliz com aquele chapati de uma mulher bem simples. E ele conta o seguinte, que aquela comida era a comida mais maravilhosa que ele já tinha comido nos últimos tempos, porque aquela pessoa plantou o trigo, moeu o trigo, fez o chapati e caminhou distâncias, imaginando que aquele era um presente que ela estava fazendo para Baba. E aí vem a grande alquimia. A cozinha, o alimento que nós fazemos, ele tem um valor na medida em que nós colocamos as nossas intenções nele. Eu já me referi aqui há um tempo atrás ao trabalho do Masaru Emoto, do japonês. Muitas pessoas já viram, e se não viram, pode pegar pela internet, no YouTube tem várias histórias dele, tem o filme dele, do japonês que fez um trabalho com a água, provando a mudança dos cristais da água conforme as vibrações do ambiente e conforme as vibrações dos pensamentos. Nós temos dentro do Ayurveda 3 princípios fundamentais para o alimento, que é o sabor externo do alimento, o sabor que se transmuta, aquele alimento se transmuta dentro de nós, criando uma outra qualidade, e ainda temos uma terceira coisa, a que chamamos de Prabhava. Prabhava são as intenções mentais, as intenções amorosas quando fazemos um alimento. E isso, eu acho que cada um de vocês já viveram isso. Viveram de que forma? Quem não viveu uma comida gostosa da mãe, ou de uma tia, ou de alguém que fez com muito carinho e muito afeto?
Eu, na minha adolescência e início da idade adulta, eu convivi com a minha madrinha, onde ela era capaz de a comida mais simples, o macarrão sem nada e o arroz ser a melhor comida. Todos em nossa família comentam sobre isso. Eles falam dessa comida, da comida de tia Dina, da comida maravilhosa que ela fazia, mesmo que aquela comida tivesse ingredientes quase nenhum. E é isso que nós estamos perdendo. Além da gente estar perdendo a culinária doméstica, porque o mundo de restaurantes que nós estamos hoje dispondo, e devido a essa condição de falta de tempo, o que a gente deixa de lado? Aquilo que mantém a vida, que é a nossa alimentação. E junto a isso, nós temos outros fatores também que prejudicam muito, porque quem que cozinha em sua maioria? Mulheres. E as mulheres se sentem oprimidas nesse papel. E por sentirem oprimidas nesse papel, elas cozinham não pelo prazer de cozinhar, não pelo prazer de servir, mas pela obrigação que elas têm junto às famílias e outras pessoas. A culinária ainda não está, embora os tempos estejam mudando, da mão dos homens. Os homens ainda não utilizam esse espaço dentro das famílias, dentro dos lares, para fazer o melhor e trazer esse sentido de que o alimento é muito mais que aquilo que nutre nossas células. Ele vai trazer uma energia, e essa energia vai inundar nossa mente, o nosso coração de felicidade. Mas como ser feliz dentro de uma cozinha, junto a um alimento feito por uma pessoa explorada, dentro de um restaurante, que muitas vezes as temperaturas são altas, e daquelas pessoas que hoje são oprimidas dentro da nossa sociedade. Muito do que ouvimos de dizer eu não gosto de cozinhar, esse não gostar de cozinhar, ele está embutido muitas vertentes, dentre elas a vertente de menos-valia que foi herdada do nosso patrimônio escravagista. Qualquer mulher, qualquer homem que adquiriu uma certa condição social, ela abandona imediatamente a cozinha e contrata alguém para cozinhar. Aquela pessoa, em sua maioria, é uma pessoa mal paga, em sua maioria é uma pessoa escravizada. E isso fez com que nós, mulheres, as pessoas que hoje têm acesso a outros meios, abandone a condição vital que é a produção do alimento. As nossas cozinhas, elas são hoje espaços de opressão, porque ali estão pessoas que em sua maioria está descontente até de fazer o alimento para sua família. E alguém diz assim, mas esse não é o meu talento. Claro, isso aí é um talento de vida, e tudo que é talento de vida, em sua maioria também é descartado. É só a gente pensar em duas condições históricas. Quais são as duas condições históricas? A primeira condição histórica é
a condição histórica que desocupou a terra, que empurrou o homem do campo para os guetos urbanos e tirou as suas terras, para que essa terra pudesse ficar na mão de grandes empresas, de grandes corporações, e ali, assim como ela escraviza as pessoas, elas também estão escravizando a terra. A terra hoje, ela está produzindo mediante medicamentos, mediante remédios, assim como as pessoas no meio urbano, elas também estão produzindo, elas estão exercendo seus trabalhos e numa condição subhumana. Elas estão usando o que há de pior, porque o melhor do alimento do nosso país, ele não fica para o nosso país, ele precisa render dinheiro para as exportações, e o que há de pior fica para nós consumirmos. E esse consumo que nós estamos fazendo de alimentos de péssima qualidade, de alimentos que estão hoje nas bancas, que estão nas bancas de supermercados, são alimentos que estão envenenando a nossa vida. Esse alimento, quando entra no nosso corpo, ele carrega dentro de si não só o veneno, mas a qualidade emocional de quem produziu esse remédio, esse alimento. E por isso que nós somos, junto a essa condição de péssima alimentação, os grandes consumidores de medicamentos, visto as cidades estarem lotadas de farmácias, e é difícil você ver uma farmácia abrir falência. Esse é o primeiro passo. O homem foi afastado da sua origem, das suas terras, e hoje estão nesse entulhamento urbano. Dentro desse entulhamento urbano, nós temos uma outra questão que precisa ser vista. Essas pessoas que saíram de suas terras, que estão nesses guetos urbanos, elas estão como estão para fazer o serviço mais difícil dentro desse sistema, ou seja, os serviços braçais, aqueles serviços que a maioria não quer fazer e que socialmente são vistos como serviços subalternos. E se nós olharmos numa cidade como Araruama, quem hoje está exercendo esse papel? Em sua maioria, as pessoas negras. As pessoas negras estão exercendo o serviço de varrer a rua, os serviços domésticos, os serviços mais cansativos. Estão lá os escravos. E por ser dessa tradição escrava, vocês já viram uma sinhazinha vai à cozinha? Não. A sinhazinha é servida por uma escrava. Só que essas escravas ainda continuam nos trabalhos domésticos, mal remuneradas, embora nós já tenhamos tido um grande avanço no Brasil, mas mesmo assim, hoje dentro das famílias, ainda são essas mulheres que exercem esse papel. E qualquer pessoa que tenha uma menor ascensão social, o primeiro passo da sua vida é abandonar a cozinha. A cozinha, ao longo da história, ela já foi crua, ela já foi viva. Os primeiros habitantes dessa terra comiam alimento cru. Depois, esses alimentos passaram a ser cozidos. E graças a Deus, com o mito do eterno retorno e com os ciclos da vida, esses alimentos estão voltando a ser crus. Nós vamos considerar que a cozinha é uma alquimia. O que é alquimia? A alquimia vem da ideia dos alquimistas. Quem eram os alquimistas?
eram pessoas muito sábias e que exerciam muitos papéis. Os alquimistas eram filósofos, os alquimistas eram químicos, os alquimistas eram físicos, os alquimistas exerciam todos os papéis que um ser humano precisa exercer para a sua sobrevivência. E dentro dos laboratórios, eles pegavam a matéria bruta e ficavam anos e anos tentando sutilizar a matéria em busca do elixir da longa vida, em busca de transformar chumbo em ouro. E há pouco tempo eu vim saber que Leonardo da Vinci, o grande pintor, era cozinheiro. Então a cozinha é um lugar, é um espaço sagrado que o Feng Shui trata como o coração da casa, porque o coração é quem movimenta a vida. A cozinha também é quem movimenta a vida. E essa cozinha feita com alimentos saudáveis, essa cozinha feita com dedicação e amor, como na história que eu contei sobre Baba, é que vai trazer para o nosso corpo a vida. Porque aquela cozinha que é feita com mau humor, com raiva, com um sentimento de menos-valia, vai passar para cada um de nós. E aí eu trago também uma história. Há uns anos atrás, eu fui almoçar num restaurante. E eu estava nesse restaurante, era um restaurante indiano, e eu ouvi uma briga na cozinha. Então as pessoas que estavam na cozinha, elas estavam brigando. E quando eu saí, embora a comida tenha sido maravilhosa, eu passei mal. Por que muitas vezes nós não passamos mal? Nós não passamos mal e comemos qualquer coisa porque nós estamos desconectados de nós mesmos. A gente come e nem sente que comeu, até porque hoje tem muitas distrações dentro de um restaurante. Você está num restaurante, você vê outras pessoas, tem uma música tocando, tem uma música que toca, tem uma televisão ponteada em cada canto, e aí você perde totalmente a conexão com você mesmo. E aí não sente nem se a comida foi boa, e nem se a comida foi ruim, e nem o efeito dessa comida. Porque nós perdemos a dimensão do sagrado. O sagrado que é aquele alimento, a sacralização de ter naquele dia um alimento. Quantas vezes nós nos sentamos para almoçar? Quantas vezes nós abençoamos aquele prato sagrado? Quantas vezes lembramos de todos aqueles que num sol quente plantou, colheu, porque só quem plantou e colheu sabe a dificuldade que é. Muitas vezes, quando a gente vai comprar um alimento orgânico e que a gente acha caro, imagina colher um cereal. A gente colhe o feijão, põe o feijão para secar, depois sacode, bate o feijão, aí tira aquele feijão, tem que escolher todos os grãos e empacotar para depois chegar à nossa mesa. Isso é um trabalho longo, é um trabalho cansativo, que as máquinas fazem isso. As máquinas, elas fazem, e isso também é bom. Agora, o que se perde nessa história é a sacralização. O que se perde nessa história é a compreensão de que tudo nesse universo é energia.
e a nossa mente, as nossas ações, elas vão impregnar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está comendo. Há poucos dias eu vi um podcast do Mano Brown com a Bela Gil e uma médica. Então, ela assim, falando, e eu achei importante a gente refletir sobre aquilo, onde ela falava de que as pessoas chegando cansadas em suas casas, porque nós temos que considerar a maioria da nossa população, a maioria de uma população miserável, a maioria de uma população sacrificada. Elas chegam às suas casas e aí elas comem o que tem. Se tem um embutido, se tem um alimento que já compra pronto, muito bem. Mas se isso acontece, não é só porque ela tem uma condição de vida mais difícil, é porque ela perdeu a conexão. Porque mesmo com aquele alimento embutido, se naquele momento ela senta, ela agradece, ela come e oferece com afeto para a sua família, é como não, naquele momento, corta aquela energia negativa que veio impregnado naquele alimento. Assim como nós, quando vamos a um restaurante, que somos obrigados a comer em algum lugar, porque estamos viajando ou porque naquele dia não deu para fazer o alimento, mas a importância de transmutar a energia negativa que estava impregnada naquele alimento. E isso, a grande alquimia é transformar chumbo em ouro. E o que faz isso na nossa vida? O que faz transmutar chumbo em ouro é o nosso coração, é a nossa mente, porque por pior que as condições estejam, nós estamos aqui nesse planeta para o desenvolvimento afetivo, para o desenvolvimento psíquico e para o desenvolvimento espiritual. Dizer eu não gosto de cozinhar é uma coisa muito séria, é uma coisa para ser refletida, para ser sentida. O que eu não gosto em mim mesmo? Eu não gosto da vida, eu não gosto daquilo que me renova, porque embutido com essa frase está também essa condição humana, essa condição de descartar o que é vivo e seguir aquilo que é morto, porque o sistema que nós vivemos é um sistema de morte. E por isso que faz tanto sucesso as empresas americanas que estão aqui no Brasil, faz tanto sucesso as comidas que vêm das grandes empresas, faz tanto sucesso o alimento dos grandes restaurantes. Por que faz sucesso? Porque ali não tem a vida. A vida está onde nós, através de nossas mãos, através de nosso coração, porque quem são as mãos? As mãos são antenas do nosso coração. Mesmo que você não tenha tempo para preparar um alimento, mas que a sua mente fique focada no bem que aquilo vai fazer a você mesmo e a outra pessoa. Então a alquimia, vocês viram na foto que eu mandei, tem a minha mãe, aquela foto foi um pouco antes dela morrer, há 3 anos atrás, a minha mãe, eu, a minha filha e a minha neta. E eu esperei um momento especial porque durante toda a minha vida eu ouvi a minha mãe reclamando que ela não gostava de cozinhar. Mas ela não gostava e eu entendo por quê. Eu também não vou gostar, porque todos os dias era feijão, farinha e carne seca.
feijão, farinha e carne seca. E domingo tinha galinha. Então ninguém gosta de repetir. Por isso que uma das grandes alquimias do alimento é todos os dias criar um alimento novo. Através de quê? Através dos recursos que nós temos. E são muitos os recursos. Mas para isso, vamos aproveitar a internet, vamos aproveitar as conversas e tudo mais para adquirir conhecimento. Adquirindo conhecimento e também vivendo a nossa ancestralidade, pesquisando o que foi comida na minha infância, o que se comia na casa dos meus avós, a gente está trazendo para o nosso prato não só um alimento melhor, mas a gente também está trazendo uma história de vida, uma história de afeto. E essa história de afeto não pode ser esquecida, porque todo o sofrimento que nós hoje estamos vivendo é um sofrimento afetivo, é um sofrimento da falta de recursos amorosos para transformar o nosso dia a dia numa coisa grandiosa. Porque é possível, tanto é possível que a gente reporta a certas frases antigas, né? Eu sempre lembro da frase do Pequeno Príncipe: todo deserto tem um poço. Eu me reporto ao lótus, que é o símbolo do yoga, que sobrevive no lodo. Dentro dessa conjuntura toda que nós estamos vivendo, nós temos flores. As flores estão aí. Dentro dessa conjuntura que nós estamos vivendo, nós somos humanos. E ser humano é ser um ser afetivo. E o alimento do nosso dia a dia é uma grande possibilidade de expressão de amor. E isso é que faz com que nós estejamos aqui hoje. Essa expressão de amor das nossas mães, essa expressão de amor de quem nos criou. Porque a qualidade do alimento pode não ter sido a melhor do mundo, mas ali estava impresso aquilo que no Ayurveda nós chamamos de Prabhava. Prabhava é a energia do alimento que nós comemos. Então essa é a grande alquimia. A alquimia é transformar chumbo em ouro. É transformar o alimento que temos, seja bom ou seja ruim, em algo maravilhoso, nutrido pelo nosso afeto. E é isso que eu tenho que deixar para vocês hoje. Não há... E cuidado com as frases, né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu gosto de cozinhar, eu não gosto de cozinhar, eu gosto de fazer isso. Eu não quero fazer isso. Ai, meu Deus, hoje eu tenho que cozinhar de novo. E é isso que vai levando à morte de nós mesmos, a morte daquilo que nessa terra nós recebemos, que é a condição de centelha divina, de partícula de Deus. Então, que vocês possam hoje fazer o seu alimento com muito afeto, que vocês possam hoje, na hora que sentar para comer, reverenciar todos aqueles que permitiram aquele alimento. Então, aqui eu deixo vocês até a próxima quarta-feira com um novo tema. Gratidão e Namaskar para todos.